começando mais um episódio do nosso podcast. Tá ligado, Regina? Hoje estamos aqui com a nossa professora de português, Anne, e ela veio trazer pra gente como funciona a redação que está incluso no processo avaliativo do Enem. Mas primeiro a gente queria te perguntar, prof, como que funciona o Enem? Então, o Enem é um exame nacional que admite alunos para cursar graduações no ensino superior. E existem 3 possibilidades que você pode ingressar no ensino superior por meio do Enem. É o FIES, o SISU e o ProUni. E, prof, explica mais um pouco como funciona a estrutura do Enem, como são os dias de prova, essas coisas assim, mais para os vestibulandos. A contagem de pontos. Tá. O Enem é dividido em 2 dias, 2 domingos. O primeiro domingo, ele traz as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. No segundo domingo, Ciências da Natureza e Matemática. As provas diárias que a gente fala, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática, cada uma dessas provas tem 45 questões, totalizando 180. E temos a redação, que vale 1.000 pontos. Tá. A redação, como ela é atribuída na nota? A estrutura dela, como ela é contada nos pontos? Ela é uma prova à parte, Cada uma das provas vale 1.000 pontos. Só que assim, pela correção do TRI, que é uma correção específica do Enem, é muito difícil o aluno tirar 1.000 pontos numa prova específica, de áreas específicas. É quase impossível tirar. Não vou dizer que é impossível porque eu também não contabilizei todas as possibilidades que já aconteceram. Mas é quase impossível o aluno tirar 1.000 pontos numa prova de linguagem, numa prova de ciências humanas. A redação é a única prova que possibilita o aluno tirar 1.000 pontos. Então ela vai de 0 a 1.000. Só que assim, por um lado é muito difícil tirar 1.000 pontos também, porque se a gente faz um levantamento, por exemplo, na última edição, tiveram 22 alunos que tiraram 1.000 pontos. Por outro lado, quase 100.000 alunos zeraram. Então, assim, é uma prova que pesa bastante, tem um peso enorme, mas se chegar aos 1.000 pontos, precisa de uma dedicação, é possível, mas precisa de uma dedicação muito grande dos alunos. Em relação à estrutura que você falou, é contabilizado 5 competências ali, Primeira competência, a competência que vai avaliar as normas padrão, a norma padrão da língua, Aí avalia toda a questão gramatical que o aluno tem. A segunda competência vai avaliar 3 pontos específicos, que é repertório sociocultural, as áreas de conhecimento que você tem ali, que você aprende durante a escola, como que você consegue empregar isso dentro de um tema que está sendo solicitado pelo Enem. O segundo ponto da segunda competência é a estrutura do texto, tipologia dissertativa argumentativa, introdução, desenvolvimento e conclusão, aquilo que a gente sempre fala em sala de aula. E o terceiro ponto, dentro da competência 2, é a questão da temática, se o aluno está escrevendo dentro da temática solicitada, se ele não está fugindo. A terceira competência vai avaliar a questão da coerência do texto, como que o aluno ele consegue articular o tema e aprofundar a temática, de forma coerente. A quarta competência são os recursos coesivos que ele utiliza para poder denotar essa coerência, ou seja, como que ele usa os elementos para poder ligar uma ideia à outra. E a última competência diz respeito à proposta de intervenção. Então, o aluno ele vai discutir a problemática e ele precisa propor alguma coisa para intervir naquele problema que ele está discutindo. Prof, há boatos aí, dizeres no meio do vestibulandos, falam que a gente não pode usar no repertório sociocultural filmes e séries de hoje em dia. O que a prof fala sobre isso? A cartilha do participante é muito clara em dizer que tanto séries, filmes, novela, música, ela é sim uma área de conhecimento da área ali, cinematográfica, de cinema, e pode ser utilizada. Eu sempre falo para os meus alunos, não é o repertório que vai fazer milagre. Então você pode usar uma série e articular muito bem a sua discussão. E você pode também pegar uma teoria, pegar um sociólogo, o Pierre Bourdieu, e só jogar aquilo ali e não articular a sua discussão. Então, não é o repertório que faz milagre, é a sua discussão, o que é que você está trazendo com aquele repertório. Então, sim, bem tranquilo, eu falo que vocês podem usar séries, filmes, novelas, tá? Não tem nenhum problema, é contabilizado. Eu acredito que o Enem seja um momento de muita tensão entre as pessoas do ensino médio, porque é uma das grandes portas para entrar em grandes universidades, como universidades federais, particulares. Prof, alguma dica para essas pessoas que vão fazer o Enem, para se acalmar, para tentar ter um bom desenvolvimento? Qual alguma dica que a senhora dá?
A maior dica é a preparação, né? Quando o aluno está preparado, ele vai com mais segurança. Claro, óbvio, que todo causa aquela ansiedade, porque é uma prova que você está esperando o ano inteiro. Isso é muito normal e não é só com você, né? Tenha isso em mente. Não é só você que está ansiosa. Todo mundo tá. Mas assim, aquele que se prepara mais consegue entender que aquilo faz parte e consegue entender também que se preparou durante todo o percurso e que ele sabe fazer, ele vai saber fazer uma boa prova. Então a preparação é a grande chave. Me preparei, eu fiz redações durante o ano, eu me atualizei do que está acontecendo no mundo, procurei entender um pouquinho o que os professores falam em sala de aula, poder articular o meu dia a dia. Tá tudo certo, vai dar tudo certo. E uma outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando você pegar a prova, você não vai ler os textos motivadores de cara, porque isso pode travar o uso de outros repertórios. Você lê aquilo ali, por exemplo, um texto está falando sobre Revolução Industrial, aí você pensa, poxa, era sobre isso que eu ia falar, trava porque você está nervoso. Então assim, antes de ler os textos motivadores, você vai, olha o tema e pensa quais são os repertórios que você tem relacionado àquilo ali. Eu posso falar sobre isso, eu lembrei de um filme, eu lembrei de uma série, eu lembrei de uma teoria que o professor de filosofia falou, e vai anotando. Depois disso, você lê os textos motivadores, porque aí você já tem amarrado o que você pode discutir. Os textos motivadores vai só agregar. Lembrando que repertório sociocultural, por que eu falo isso, né? Repertório sociocultural só é contabilizado quando você traz um repertório externo aos textos motivadores. Então, se você fica muito preso aos textos motivadores, você acaba ficando ali, o seu repertório não é contabilizado, porque você está usando algo que o Enem já está trazendo. Você não está trazendo algo de fora. Então, precisa ser externo, precisa ser legítimo, precisa ser pertinente à temática e produtiva à discussão. Sim. E na questão da redação, ela só está no Enem ou as outras, provas de outros vestibulares também usam esse método? A maioria dos vestibulares, assim, eu não lembro de nenhum vestibular que não use redação. A maioria usa, predominantemente é a dissertação, a redação dissertativa argumentativa, mas existe o PAS, por exemplo, ele usa carta, ele usa editorial, ele usa notícia, existem outros gêneros cobrados em outras redações. Mas os principais vestibulares, eles cobram a tipologia dissertativa argumentativa. O Enem, a Unicamp, a USP, tá? Daí a gente vai puxar o gancho, aproveitando para falar do Enem. O que a senhora também aconselha a nós alunos do primeiro e do segundo do ensino médio, que ainda não fazemos o Enem para ingressar numa faculdade, mas para fazer o Enem treineiro? Por que é recomendado a gente fazer desde o primeiro ano? O que ele agrega para a gente na hora do Enem que vai valer ele de verdade? É justamente você não ser pego de surpresa, né? E no terceirão sem saber como é que é aquela prova. Então você vivencia aquela atmosfera dos candidatos indo, fazendo a prova ali, angariando uma vaga no ensino superior. Então você está vivenciando, está tendo aquela experiência. E isso só vai agregar a sua experiência quando você for fazer de forma real. Eu já vivenciei isso, eu sei como é que funciona, né? Eu sei a questão de tempo, eu sei como é que lida com os fiscais, eu sei como é que lida com a questão do cartão do candidato. Então, essas coisas pequenas fazem grande diferença. Então, quem é treineiro tem vantagem em relação àqueles que vai na primeira vez fazer já de cara, de forma real. Eu acredito que o que assusta, né, é a palavra Enem, porque acho que depender de uma prova para entrar numa boa faculdade assusta de cara. Então, eu acho que é muito importante a gente estar fazendo. Nós somos alunos da primeira série, estamos aí também já atentas a isso, porque acredito que seja uma coisa que devemos praticar desde agora, para não ser pego de surpresa, como a prof disse. Então, que o pessoal se acalme bastante, né, que tá aí fazendo o Enem. Sim, entender que o nervosismo é normal, o que não pode é tomar conta, né, deixar tomar. Todo mundo vai estar nervoso. Aqueles primeiros minutinhos que você pega a prova, você tá nervoso. É muito normal, mas você não pode deixar tomar. Olha, eu já treinei, eu sei como é que funciona esse processo e vamos lá, vamos respirar, vamos dominar a situação. Se for preciso pedir para ir ao banheiro, preciso ir ao banheiro, né? Se tiver no horário, o fiscal vai liberar você para ir ao banheiro, dá uma respirada, volta, toma uma água e volta para fazer sua prova, porque o nervosismo é normal, só não pode deixar de tomar conta, tá? Prof, eu acabei de lembrar de um negócio. Alguns tempos atrás, ano passado e também início desse ano, surgiram rumores, boatos, de que a estrutura do Enem ela vai ser alterada. Isso seria verídico? Seria assim, fundo? Então,
Eu estava conversando com o terceirão e isso me preocupa muito todo ano, né? Todo ano temos professores aí, infelizmente, alguns profissionais falando sobre essa questão. O Enem mudou. E quando a gente olha a cartilha, não mudou nada. Então, às vezes, é mais por uma questão de audiência do canal, né? Alguma coisa assim que faz essa pressão. Mas não existe nenhuma mudança. Esse ano está tudo certo, está do mesmo jeito, a estrutura é a mesma, podem ficar tranquilos. O que mudou no Enem? Mudou a banca. Era FGV, agora é Sebrasp. Mas isso, a questão de estrutura para o candidato não muda em nada. É a mesma coisa, o que a gente vem vendo aí há alguns anos ainda continua do mesmo jeito. E, prof, para finalizar, a prof dá uma dica aí para a pessoa se acalmar, para respirar um pouco, para fazer essa prova muito bem. Então, o que a prof fala aí pro pessoal? Mais uma vez, antes de estar na véspera da prova, dormir bem, se alimentar bem, acordar cedo, tentar chegar no horário para não chegar correndo, porque quando você chega correndo, você chega nervoso também. Abriu a prova, já vai rabiscando ali o que você sabe, né, para não perder, porque às vezes você pensa numa coisa e vai para uma outra questão, aí se perde, não lembra mais, então já vai rabiscando o que você sabe. Eu sempre busco falar para os meus alunos, pegou a prova do Enem, olha, já faz um rascunho do que você sabe sobre aquele tema, faz um planejamento daquilo ali e vai para as questões. Vai fazer alguma prova de linguagem ou de ciências humanas. No meio de uma das provas, você vai fazer o rascunho. Por quê? Porque você já deixou a redação pronta. Terminou a segunda prova de linguagem ou ciências humanas, aí você olha aquele rascunho, porque aí você já oxigenou o cérebro, já pensou em outras coisas. Olha aquele rascunho, tá tudo certo, é isso mesmo ou não? Preciso mudar alguma coisa? Aí você muda e vai lá e passa limpo e entrega a sua redação. Então, a grande dica é essa. Além dos repertórios, né? Dá uma olhadinha ali no repertório do meio ambiente, tecnologias, né? Principalmente a questão da inteligência artificial, educação, nunca é demais dar uma olhada também. A questão dos trabalhos, uberização do trabalho, questão das condições análogas à escravidão também dá uma olhada, alienação parental. Eu não gosto de falar de tema específico, eu gosto de falar de eixos. Dá uma olhada no eixo educação, no eixo saúde, que aí fica mais tranquilo para o aluno, ele vai com mais segurança. Prof, antes de finalizar, que é rapidinho, também a questão que eu acabei de lembrar, a questão da correção das provas, tipo, quanto tempo, mais ou menos, demora para sair o resultado? O resultado, o aluno faz em novembro, geralmente é em janeiro que sai o resultado. Não sei se vai ter alguma alteração esse ano, porque mudou a banca, né? Mas geralmente é isso, em janeiro ele já tem o resultado ali, finalzinho de janeiro. Prof, a gente agradece muito a sua presença, porque é uma coisa muito importante, né? A gente está sempre falando sobre isso. Então, a gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada, prof, por estar aqui falando, para acalmar o pessoal que está fazendo essas provas. Tem que se acalmar, gente, é uma coisa muito importante. São processos. Sim. Mas, enfim. Faz parte. Faz parte. Já tudo certo. A gente que está aqui, que a gente vai fazer o treineiro e outras provas também. E vai dar tudo certo, vai ser sucesso, eu tenho certeza. Então, finalizamos mais aqui um episódio do nosso podcast. Tá ligado, Regina?